Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Então, nas nossas últimas aulas sobre a estatística, a gente já aprendeu bastante coisa com relação à organização dos dados, ao conhecimento da pesquisa que nós estamos estudando, como analisar cada uma das pesquisas. E na nossa última aula, nós vimos como é que funcionam a estrutura dos gráficos e quais são os gráficos mais, como eu posso dizer, bem utilizados para qual situação, quais são mais cabíveis para quais situações. E aí a gente conseguiu conhecer os 5 tipos de gráficos que existem. Hoje nós vamos aprender como funcionam a construção desses gráficos. Como é que a gente faz para construir cada um deles, certo? Para acompanhar a aula, eu vou pedir que vocês abram o livro na página 176. Com o livro aberto, nós vamos começar a nossa aula sobre construção de gráficos. Nós vamos analisar algumas situações que utilizam dados de pesquisas estatísticas para que a gente possa construir gráficos e entender como funciona a construção de cada um dos tipos. Vamos analisar aqui o exemplo que nós vamos utilizar para fazer aqui os nossos gráficos. A Escola Bom Saber realizou uma gincana em que uma das tarefas era arrecadar agasalhos para serem doados a entidades assistenciais. E aí, com relação a a campanha de doação, nós temos as tabelas A e B a seguir, que apresentam o resultado de cada equipe e a quantidade total de itens arrecadados por elas. Olha só, na tabela A, nós temos o seguinte: gincana da Escola Bom Saber. Na primeira coluna, nós temos os nomes das equipes: Tucano, Ararazu, Beija-Flor, Tuiuiu e Bem-te-vi. E na segunda coluna, nós temos a quantidade de pontos de cada uma delas: 55, 40, 35, 30 e 25. Na tabela B, nós temos a arrecadação de agasalhos da gincana Bom Saber, da Escola Bom Saber. E os itens são roupas, cobertores e pares de calçados. A quantidade de cada um deles, 171, 114,95 e o total de itens, que é 380. O que vai acontecer agora? Com os dados dessa pesquisa estatística, com os dados das equipes dessa gincana e da quantidade de agasalhos, nós vamos construir um gráfico de barras, um de setores, um de linhas e vamos entender como funcionam essas construções. O que a gente precisa ter para construir cada um desses gráficos? O primeiro que nós vamos ver é a construção do gráfico de barras. Observe como Luana construiu um gráfico de barras para representar a tabela A. Então, Luana vai representar a tabela que fala sobre a gincana, sobre os nomes das equipes e a quantidade de pontos que cada um deles fez, cada um dessas equipes. Ela vai usar o gráfico de barras. Olha só, é o gráfico de barras que Luana vai usar. Primeiro, ela traçou 2 eixos perpendiculares. O que são eixos perpendiculares? São 2 retas que se tocam em apenas um ponto, certo? Então, nós vamos ter, por exemplo, uma reta na vertical e outra reta na horizontal. As posições delas, a gente desenha do modo mais favorável para desenhar o nosso gráfico. Geralmente, desenha-se assim, ó, porque fica mais legal de construir as tabelas do gráfico aqui nesse espaço desse lado, ó. Por exemplo, o que eu fiz agora, certo? E aí, ela fez esses 2 eixos perpendiculares, essas 2 retas. E o segundo passo foi o seguinte: no eixo horizontal, nesse caso aqui, o que ela vai fazer? Como ela tem 2 eixos, um deles fica com uma informação, o outro fica com a outra. Como a gente tem 2 informações aí, o nome das equipes e a quantidade de pontos, ela fez o seguinte: na horizontal, ela decidiu colocar o nome de cada equipe. E na vertical, a quantidade de pontos. Olha só, aqui nós temos os nomes e aqui nós vamos ter a quantidade de pontos que eles fizeram. Para colocar essa quantidade de pontos, a gente estabelece aí uma sequência.
Os pontos que eles fizeram foram 30, 35, 25, 40, 55. Então, a gente pode fazer aí uma quantidade de pontos de 10 em 10, por exemplo. Esse é o terceiro passo. Em seguida, com uma régua, Luana marcou no eixo da vertical a quantidade de pontos usando 1 centímetro para cada 10. Isso fica a critério de vocês. Pode ser feito de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, mas é importante seguir uma sequência para que fique bonitinho ali o gráfico, certo? Então, ela colocou 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Ela podia ter começado do 20. Por quê? Porque nenhuma das equipes fez menos de 20 pontos. Todas fizeram 25, quer dizer, mais de 25. E aí ela encerra no 60, porque a equipe com mais pontos fez 55. Certo? E aí, olha como ficou. Por fim, ela construiu os retângulos que correspondem à pontuação de cada equipe. Então, nós temos aí, ela fez essa organização em ordem decrescente. Ela pegou a equipe que fez mais pontos e colocou como sendo a primeira. E foi diminuindo até chegar na equipe com menos pontos. Mas essa ordem dessas barras não precisam ser assim. Vocês podem colocar em uma ordem aleatória, em ordem alfabética, enfim, isso aí fica a critério também de quem está construindo o gráfico. Tudo bem, ficou visualmente bonito, né, o que ela fez, mas não precisa ser assim, não é uma regra. Então, percebam que ela conseguiu organizar os dados da tabela A em um gráfico fácil de ser entendido. Vamos ver agora, ainda utilizando essa situação da gincana, como funciona a construção de um gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza, que é aquele em forma de circunferência. Para representar um gráfico de setores, em um gráfico de setores, os dados da tabela B, então percebam agora que vai ser utilizada a tabela B, que faz relação à quantidade de agasalhos que foram construídos pelas equipes. João calculou a porcentagem de cada item em relação ao total e determinou o ângulo que essa porcentagem se refere em cada setor do gráfico. Como eu disse, esse gráfico é uma circunferência, então ele possui ângulos. Então, se, por exemplo, uma equipe conseguiu arrecadar metade dos agasalhos, eu preciso definir que 50% vai ser igual a 180 graus, que é metade da minha circunferência. Mas vamos ver como isso funciona. Para o item pares de sapatos, por exemplo, que as equipes conseguiram 95, ele fez os seguintes cálculos. A quantidade de sapatos, 95, sobre a quantidade total de itens, que foi 380. Isso é igual a 0,25, resolvendo a divisão. Transformando em porcentagem, é o mesmo que 25%. Agora ele precisa descobrir qual é o ângulo que se equivale a 25%. Como a circunferência completa tem 360 graus, ele transforma a porcentagem em uma fração decimal, 25 sobre 100, multiplica por 360, que é a medida total da circunferência, 25 vezes 360 dá 9.000, dividido por 100 dá 90 graus. Então, o espaço que a quantidade de sapatos vai ocupar na circunferência deve formar um ângulo de 90 graus. E aí vai utilizar-se o auxílio de uma régua, compasso e transferidor e construir a circunferência. Indicar nela cada um dos setores conforme o ângulo a que se corresponde. Observa aqui como ele construiu o ângulo de 90 graus. Ele desenhou a circunferência e aí ele pegou o transferidor, traçou metade, que equivale a 80, e depois metade dessa metade, que equivale a 90 graus. E olha só como ficou o gráfico. Essa parte aqui de 25% é justamente o ângulo de 90 graus, ó, formado pela letrinha L, que é a quantidade em porcentagem de pares de sapatos que foram arrecadados pelas equipes. Vale lembrar que esse gráfico de setores sempre vai ser organizado em porcentagens, tá? E essa porcentagem é calculada, a partir dessa porcentagem é calculado o valor em graus e aí pode-se incluir no gráfico. Ainda utilizando essa situação
da escola e da gincana escolar, vocês perceberam que nós conseguimos construir dois gráficos. Para o nosso terceiro e último tipo de construção, que é o gráfico de linhas, nós vamos usar uma outra situação. Olha só. A tabela a seguir apresenta o faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Na primeira coluna, nós temos os meses de janeiro até junho e na segunda, o faturamento em reais. Então, ele vai construir um gráfico de linhas para representar esses dados. No gráfico de linhas, a gente consegue perceber o crescimento ou o decrescimento de alguma coisa. Nesse caso, é o faturamento da empresa de Cláudio, que a gente vai perceber quando subiu e quando caiu. Para construir um gráfico de linhas e representar esses dados, Cláudio também precisou traçar duas retas perpendiculares ou dois eixos perpendiculares. Em um desses eixos, ele decidiu colocar a informação faturamento, que é em reais, nesse eixo aí da vertical, e no eixo da horizontal ele decidiu colocar os meses. Isso também não faz diferença, pode-se colocar qualquer um em qualquer posição, como ficar mais viável. Então, depois ele acrescentou o título, né, que é o faturamento da empresa dele no primeiro semestre, e começou a fazer um processo de ligue os pontos. Com uma régua, Cláudio marcou os pontos referentes ao faturamento obtido em cada mês. Percebam que não tem um segmento, mas olhem, em janeiro ele faturou cerca de 1.500, um pouco menos. Fevereiro houve um crescimento, então ele passou de 1.500. Já em março caiu, abril caiu mais ainda, subiu um pouco em maio e depois subiu em junho. Então, percebam aí que a gente consegue visualizar todo o crescimento ou decrescimento de uma determinada situação utilizando o gráfico de linhas. Aqui a gente encerra a nossa aula. Ah, tia, mas faltaram dois tipos de gráficos. Lembrando que nós temos os gráficos com duas barras ou duas colunas, certo? Que foi o outro tipo que a gente estudou. Então, a gente nem precisa estudar ele porque ele funciona com a construção do mesmo jeito que funciona de uma barra, e o histograma, que nós estudamos bastante na resolução de exercício de ontem, o pictograma, desculpem, que utiliza figuras em suas construções. Então, se vocês quiserem fazer qualquer um dos gráficos e incluir figuras, ele vai ser um pictograma, certo? Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem com relação a esse assunto, entrem em contato. Tenham um bom final de semana e até a próxima.